Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o professor João Gabriel e no vídeo de hoje a gente vai estudar Fundamentos de Perícia Contábil. É uma aula baseada na obra do professor Antônio Lopes de Sá no livro Perícia Contábil, tá? Então, antes da gente iniciar, eu só peço que você deixe aqui sua curtida no vídeo, seu joinha. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreve e ativa a notificação lá no sininho para sempre que a gente postar algum conteúdo novo, você ser notificado, tá bom? Então, Fundamentos da Perícia Contábil é baseado no capítulo 1 da obra do professor Lopes de Sá, onde a gente consegue ter um geralzão, uma visão geral, tá, sobre a perícia contábil. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, algumas notas sobre a história da perícia contábil no Brasil na primeira metade do século XX. Então, se começa a falar em perícia contábil no Brasil em 1924, lá no primeiro Congresso Brasileiro de Contabilidade, onde se distinguem as funções de contador, guarda-livro e perito, tá? E aí também é nessa época que fica definida a fiscalização do conselho e remuneração atrelada às horas dispendidas, né? Ou seja, já fica definido mais ou menos nessa época daí que o perito ele vai ser remunerado com base nos honorários, tá? Um prestador de serviço, né? E aí na primeira metade do século XX, a perícia ela infelizmente termina tendo sua atuação ligada muito a práticas de manobras e mascaramentos. Então a perícia contábil ela passa a ser um pouco mal vista durante esse período, tá? E talvez isso explique o porquê dos anos 90 para cá é que esse ramo da área contábil tenha ressurgido com mais força, tenha ficado um tempo aí um tanto esquecido, tá? Também nos anos de 1920, na década de 1920, surge a primeira obra com o nome Perícia em Contabilidade Comercial. Então é a primeira obra brasileira que se tem notícia, né, datada da década de 1920, com o título Perícia em Contabilidade Comercial. Tá? Ainda sobre essa questão, em 1929, através do decreto 5746, foi regulada a atribuição exclusiva do contador para a tarefa pericial. E aí, nos anos 30, já começa já mais um passo em direção ao avanço da perícia contábil, que é quando se é criada a Câmara de Peritos Contadores, tá? E aí, nos anos 40, se regulamenta a profissão de contador, se fazendo privativa a atribuição da perícia. Então, perceba que antes mesmo, né, de se regulamentar a profissão de contador, já se falava na atuação do perito contador, tá? Então ela é anterior, inclusive, à regulamentação da nossa profissão, que veio só nos anos 40, tá? E aí, a partir dos anos de 1950, surgiram alguns livros sobre perícia contábil, com destaque para as obras pioneiras do professor Francisco Dáurea, tá bom? Então, um panorama mais geral do que aconteceu no início da história da perícia contábil aqui no Brasil, que o professor Lopes de Sá traz, e aí começa a tratar da perícia nos dias atuais, trazendo primeiro uma informação que pouco se utiliza esse termo, mas que faz sentido e é bom, é importante a gente saber que a perícia, assim como algumas outras partes da contabilidade, ela é uma tecnologia contábil. Tecnologia porque se você pegar, inclusive pode pegar aí no dicionário, no dicionário físico, ou jogar no Google a definição de tecnologia, você vai ver algo aproximado com essa definição daqui, ó. Tecnologia é uma aplicação de conhecimento científico, ou seja, é o conhecimento científico na prática. Então, o conhecimento científico é a ciência contábil, tá? E aí, por exemplo, escrituração, orçamento, custos, análise, auditoria, perícia, são todas aplicações de conhecimento científico. Então, são todas tecnologias. Tecnologias de quê? Tecnologias contábeis, tá? Então, grava isso aí, que a perícia, ela é, sim, assim como outras partes da contabilidade, ela é uma tecnologia contábil, certo? E aí a gente parte para o conceito de perícia contábil. Antes de tudo, a gente entender o que é um perito, tá? O perito é alguém especialista em determinado assunto. Tanto é que você pode encontrar como sinônimo de perito o termo expert ou experto, com X, tá? Isso são sinônimos do termo perito. Então, sempre que a gente busca a opinião de um especialista, uma opinião válida,
a gente está buscando a opinião de um perito. E aí não só para contabilidade, né? A gente vai ter perito médico, perito em odontologia, perícia em segurança do trabalho, perícia contábil também, tá? Então, o professor Lopes de Sá, ele traz uma definição no capítulo 1 do livro dele sobre perícia contábil, que é a seguinte: a perícia contábil é a verificação dos fatos ligados ao patrimônio individualizado, visando oferecer opinião mediante questão proposta. Para tal opinião, realizam-se exames, vistorias, indagações, investigações, avaliações, arbitramentos, em suma, todo e qualquer procedimento necessário à opinião. Então perceba que no conceito trazido pelo professor Lopes de Sá, ele bate muito na questão de que a perícia ela é uma opinião, mas não é qualquer opinião, é a opinião de um especialista no assunto. Então, quando a matéria é patrimônio, tá? Que aí ele até coloca aqui, ó, fatos ligados ao patrimônio individualizado. Quando a matéria é patrimônio, o especialista para dar essa opinião é o perito contador, o perito contábil, tá? Então, fica aí o conceito da perícia contábil que o professor Lopes de Sá ele adota, que é muito feliz e um dos mais completos, na minha opinião, tá certo? Sobre o caráter e objetos da perícia. O caráter fundamental da perícia é a especificidade do exame de opinião, né? Sempre, por natureza, algo bastante específico para você dar uma opinião. E aí ela pode ser integral ou parcial em relação aos fatos patrimoniais. Como assim? Tá? Que aí vai dizer, para detectar realidades ou existências, valores, forças de prova, configurações, situações de riqueza patrimonial. Ela pode ser um exame de opinião de forma integral, ou seja, do patrimônio como um todo, ou de forma parcial, em partes específicas de determinado patrimônio. Por exemplo, você pode periciar o patrimônio como um todo de uma empresa, ou fazer um exame de opinião, periciar uma parte específica, o contas a pagar da empresa, né, está com alguma questão que precisa de um exame de opinião, tá? Então pode ser integral ou parcial em relação ao patrimônio. E aí uma perícia ela pode ensejar demais, tá? Se o interesse de opinião abrange um objetivo de maior conhecimento, de amplo conhecimento. Então uma perícia, nada impede que uma perícia leve a outras. Mas a caráter fundamental da perícia é essa especificidade de exame de opinião, tá bom? Essa especificidade ela vai exigir do trabalho pericial, perseguição plena pelo exame contábil do objetivo para o qual se deseja a opinião. E aí tudo que for pertinente à opinião a ser emitida deve ser objeto desse exame de perícia. Numa característica da perícia contábil, né? Você não pode deixar de analisar nada que seja considerado, porventura, pertinente, tá? E aí a perícia contábil ela sempre deve lastrear-se em elementos confiáveis, em nenhum elemento útil deve ser desprezado. Que é até um tanto... Você pode pensar, mas isso é óbvio. Tá, mas na prática não é tão simples assim você conseguir detectar o que é um elemento confiável ou não, e se ele deve ser útil ou não, se eu desprezo ou não. Porque, por exemplo, alguns documentos eles precisam ter X assinaturas para serem confiáveis, né? Senão ele não pode servir como elemento de prova. Ou então tem que passar pelo crivo de uma junta comercial, por exemplo, senão ele não tem força de prova. Então são coisas que na prática, no dia a dia, exigem um refino, um olhar mais refinado para você entender. E também não deixar passar nada que possa ser usado e que não deva ser desprezado, tá? Então é muito complicado na prática, no dia a dia, mas é algo que o perito deve sempre fazer, é observar a confiabilidade desses elementos, tá? Que ele vai utilizar ou não como base para a opinião dele, tá? Sobre os fins e provas das perícias, vários são esses fins, né, que podem requerer uma perícia, mas como prova é preciso que ela se baseie em elementos verdadeiros e competentes, o que a gente já tinha comentado, tá? Pode acontecer de ali no meio você ter documentações, mas que no fim das contas aquela documentação ela não vai poder te ajudar a embasar a opinião, ao exame de opinião, porque é uma documentação inválida ou algo do tipo, tá? Então, saber definir, separar o que é um elemento verdadeiro e competente do que não é das tarefas mais simples dentro da perícia, mas é fundamental que se faça isso, que se caminhe nesse sentido, tá? Sobre a metodologia em perícia, um ponto aqui é que ela não se confunde com a da auditoria, tá? A gente vai entrar em maiores detalhes mais na frente, mas o método básico da perícia contábil é o analítico,
Ou seja, você vai analisar tudo, é bastante abrangente, tá? Então você não pode descartar nenhum elemento que deva ser analisado, obviamente levando em consideração aquilo que a gente já comentou, de observar se aquilo tem força probante, se aquilo é um elemento confiável, verdadeiro, etc. Mas uma vez atendendo esse objetivo, a perícia ela vai compreender esse âmbito aí de método analítico, né? Método de maior abrangência, o que difere um pouco da auditoria, mas a gente segura isso daí, que a gente vai falar disso um pouquinho mais na frente com maior detalhe, tá? Sobre a classificação das perícias, especificamente a obra do professor Antônio Lopes de Sá, ela divide em perícia judicial, administrativa e especial, tá? Então, como a gente está fazendo esse vídeo, essa aula, com base na obra do professor Lopes de Sá, tá aqui a divisão que ele adota na sua obra. Mas é também comum que a gente encontre em outras obras a divisão somente em perícia judicial e perícia extrajudicial, tá? Então, na extrajudicial se engloba o que ele chama aqui de administrativa e de especial. A perícia judicial é, como o próprio nome já sugere, aquela que vai ocorrer no âmbito da justiça, tá? E aí, por exemplo, né, alguma verificação de uma empresa para que o juiz possa homologar ou não o pedido de falência, alguma coisa do tipo. E as extrajudiciais, elas podem entrar a perícia administrativa, que é uma perícia fora de qualquer âmbito judicial e arbitral, tá? E a própria perícia arbitral, ela também entra como extrajudicial. É aquela, na arbitral ocorre no ambiente da arbitragem, e a que se chama aqui de perícia administrativa, seria aquela, não é comum mesmo, tá? Mas aquela perícia que é solicitada sem nenhuma questão judicial por trás ou nada do tipo, por livre e espontânea vontade de algum solicitante, vai lá e solicita, tá? E a perícia especial, o exemplo que se dá, bastante comum, é fusão de sociedade, ou cisão também, que é quando você vai juntar massas patrimoniais ou separar massas patrimoniais. Isso aí é exigido por lei que se tenha alguns peritos que analisem a situação do patrimônio, tal. Então são casos que se ensejam perícia também, tá? Então essa é a classificação que o Lopes de Sá traz na obra dele, mas a classificação que eu tenho visto mais utilizada nas obras de perícia contábil é perícia judicial e perícia extrajudicial como sendo classificação, tá bom? Então vamos em frente. Sobre as qualidades do perito, aí vão ser listadas algumas, né? Primeiro é qualidade legal, né? Você precisa ter diploma e registro, onde? Registro no CRC e o registro no Cadastro Nacional de Peritos Contábeis, além de ser formado bacharel, né? O técnico ele não pode exercer atividade de perícia contábil, só bacharel. Algumas qualidades profissionais, como profundo conhecimento teórico, profundo conhecimento prático, experiência, perseverança, sagacidade, conhecimento de áreas afins, até porque cada perícia é um mundo, né, pessoal? Então, exige bastante conhecimento teórico e prático do profissional que está ali lidando com ela, para que ele fundamente sua opinião de forma bastante coerente, né? Então, é sempre exigida uma bagagem profissional extensa, né? Vamos dizer assim, ou profunda, daquele que é o profissional perito. E algumas qualidades éticas, né? De mínimo do mínimo, seguir os preceitos do Código de Ética Profissional, né? E alguns atributos morais também, que é mais do ponto de vista pessoal, de respeitar sigilo, respeitar os dados, ter um bom trato com o cliente, com a parte oposta também, certo? Então, atributos, além do legal, né? Você precisa ter, para exercer bem a atividade de perito, alguns atributos profissionais, éticos e morais, tá? E aí sobre a qualidade do trabalho do perito. Precisa ser um trabalho objetivo, porém não confundir objetividade com omissão, tá? Objetivo, é lógico, você tem que ser objetivo, conciso, preciso, né? São todas características que estão aqui presentes no slide, mas isso não significa omitir nenhum fato relevante. Então, equilibrar essa balança em objetividade, concisão, precisão e não omitir nenhum fato não é muito tranquilo na prática, porque lógico que você não quer um trabalho prolixo, né, que
fuja muito do tema, que não fique muito claro, mas ao mesmo tempo você não pode desprezar, não vou cortar isso daqui porque vai ficar muito extenso, e termina que aquilo ali era algo importante para ser colocado no laudo pericial, no trabalho do perito, e ele termina deixando passar, tá? Então é uma balança muito difícil de se equilibrar, mas que precisa, tá? Então algumas qualidades, né, que o professor Lopes de Sá elenca: objetividade, precisão, clareza, fidelidade, concisão, confiabilidade inequívoca, baseada em materialidades, plena satisfação da finalidade, né? Então tentar sempre equilibrar essa balança faz do trabalho do perito um trabalho de qualidade, tá? Outra coisa, né? Os laudos periciais. O laudo pericial é o documento final, né, que o perito entrega, e o termo laudo pericial sendo utilizado para aquele documento do perito do juízo em ambiente judicial. Os assistentes técnicos também são figuras que existem aí, são peritos também, né? Até pouquíssimo tempo atrás, né, eram chamados de peritos assistentes, e aí veio a revisão da norma em 2020, mudou o termo para assistente técnico, mas esses vão elaborar pareceres periciais, não laudo, tá? Laudo é o perito do juiz, parecer os demais. Mas isso para atender nomenclatura normativa, nomenclatura de Código de Processo Civil, etc. Mas na essência a peça é bastante semelhante, entre aspas, é a mesma, tá? Então laudo pericial, parecer pericial vamos entender que são sinônimos, tá? Então laudo pericial é uma peça de alta responsabilidade que requer qualidade, devendo atender a requisitos especiais que lhes são pertinentes. E aí o perito não deve poupar qualquer explicação que justifique seu trabalho e que ofereça àquele que vai utilizar um máximo de confiança, né? Porque é sempre o que eu costumo dizer: o perito ele jamais vai elaborar esse documento para um par, ou seja, para outro contador, para alguém que já entende do assunto. O perito ele elabora laudo pericial geralmente para quem é leigo no assunto, tá? Então é preciso ter muito cuidado nessas explicações, nas justificativas. O que você precisa ter em mente na hora de elaborar esse laudo é que você está fazendo para um leigo. Então será que alguém que não entende tão bem assim de contabilidade é capaz de entender isso que eu estou colocando aqui no meu laudo? Né? Então você tem que sempre pensar dessa forma, tá? Sobre erros, fraude e perícia, primeiro sobre os erros, tá? Os erros eles podem ser de essência e de forma, tá bom? Então, como assim? Erro na essência é aquele erro que ocorre no entendimento. Eu julguei que era permitido, por exemplo, utilizar uma determinada base de mensuração nesse caso, mas não é. Então foi um erro de essência, tá? Lá na essência eu errei porque eu interpretei que era possível usar aquela base de mensuração, mas não era. É diferente do erro de forma, que é, por exemplo, eu sei qual é a base certa para usar, mas por um erro de cálculo, o valor que era para dar 100 mil deu 10 mil, né? Eu comi um zero ali, sem querer. Então isso é um erro de forma, tá? Um erro de essência, então é um erro na interpretação da coisa, e o erro de forma eu diria que seria esse erro da execução, tá? Você interpretou correto, mas executou errado. Então existe sempre essa preocupação do perito em tentar identificar os erros que porventura aconteçam e que sejam motivo da opinião, do exame de opinião dele, entre erro de essência e erro de forma, né? Entre erro de interpretação e erro de execução. E aí, obviamente, que o erro também se diferencia da fraude, né? No sentido em que a fraude ela é acompanhada como se usa no termo jurídico, do dolo, da intenção, tá? Então a fraude ela é um erro premeditado, a dolo, a intenção. O erro por si só, ele há a culpa, né? Você errou, você é culpado por aquilo, mas não necessariamente existia uma intenção de errar. Se existir, esse erro passa a ser denominada fraude, tá? Então, uma vez detectada a fraude pela gravidade que representa, deve sempre ser relatada se afetar a opinião requerida. O que nem sempre é tão fácil a gente, enquanto perito, conseguir provar que algo foi feito errado de forma premeditada, mas se a gente encontra indícios fortes disso, principalmente no ambiente judicial, a gente relata, né, esses indícios e deixa que o juízo tome a decisão que julgar mais adequada.
tá bom? Mas fica aí a diferença entre os erros de essência de forma e a diferença entre erro e fraude, que está justamente no dolo, na intenção, tá bom? Outra coisa também, é preciso a gente sempre conseguir ser capaz de diferenciar o que é indício do que é prova propriamente dito, tá? Então, se eu vou analisando no meu trabalho e vejo que parece que há alguma coisa de errado ali, isso é indício, e indício não é suficiente para eu tomar uma opinião, para eu concluir uma opinião. O indício, ele vai servir para que eu vá atrás de mais elementos para tentar provar ou negar a existência daquilo que eu tinha um indício, tá? Então, o indício, tem indício de alguma coisa errada aqui no contas a receber. Eu não vou parar por aí e dar minha opinião. Esse indício ele vai servir para eu coletar mais provas, né, fazer diligências, etc. Para, aí sim, com provas em mão, conseguir dizer realmente tinha coisa errada no contas a receber, ou então não tinha coisa errada no contas a receber, tá? Então, o perito, ele deve, de certa forma, trabalhar em cima de indícios, mas nesse sentido de buscar mais elementos em cima desses indícios para que se consiga a prova, tá? O indício por si só não é suficiente para formar opinião de um perito, ok? Então vamos em frente. Alguns elementos materiais de exame pericial. Então o perito ele deve valer-se de todos os elementos materiais a seu alcance para que se possa chegar a conclusões, né, que levam à opinião, e não basta possuir elementos para verificar, é imprescindível que ele tenha força probante. É aquela questão, né, que a gente já vem comentando aqui desde o início. É preciso que tenha força de prova aquele elemento que ele está usando. Peguei livro caixa, livro diário, mas ele não passou pela junta. Então não tem força de prova, tá? É um exemplo que eu costumo dar, que já aconteceu inclusive comigo em trabalho, da gente pegar alguns livros caixa, livro diário, não ter passado pela junta, não tem força de prova, porque o que é que me dá respaldo em cima daquilo, certo? Então sempre se valer de todos os elementos, de, por exemplo, entrevista, né? Você conversar com os envolvidos, etc. Mais um outro ponto também que é bastante importante é que lembrar que é uma perícia contábil. Então, por mais que você use elementos mais diversos para chegar na sua conclusão, o forte ali que vai ter que ter para embasar sua opinião são elementos contábeis. Tá? Então, por mais que conversas, entrevistas, né? Falar com gestor, etc. Isso vai me ajudar a fundamentar a minha opinião, mas no fim mesmo, para chegar numa conclusão, eu preciso ter elementos contábeis em mãos que me provem aquilo que eu estou colocando na opinião. Tá? Vamos em frente. O uso de trabalho de terceiros, isso aí afeta não só a perícia, mas a contabilidade como um todo. A depender do tipo de perícia, né, da complexidade, do prazo que você tem, o perito ele vai trabalhar sozinho ou em equipe. Uma vez trabalhando em equipe, né, é o que se diz aqui no slide, uma vez que o perito não delega a responsabilidade, por delegar tarefa, precisa selecionar com muito cuidado, com muito rigor, auxiliares ou especialistas no qual possa confiar e ter cautela em eleger com o máximo de rigor os que ajudam nas tarefas, é condição essencial. Então, a perícia que o perito vai fazer sozinho, tudo bem, é só ele, mas aquela em que ele monta uma equipe, isso vale não só para o perito, mas para o contador no geral. Você pode delegar funções para a sua equipe, óbvio, né? Para isso que você está montando a equipe, mas você jamais vai delegar responsabilidade, tá? Então a responsabilidade continua recaindo no perito. Inclusive, recentemente, na revisão 2020 da norma, se omitiu um trecho que colocava, inclusive, a responsabilidade no perito em cima de algo que ele usasse de um especialista terceiro. Como assim? Um especialista em determinado assunto que foge da contabilidade, mas que ele usou essa informação para agregar no laudo dele, até a norma ela dizia que passa a ser responsabilidade do perito aquela informação. E aí a norma recente, na revisão 2020, ela tirou isso, ela omitiu, até porque aí, na minha opinião, né, abre um parênteses aqui para algo bem opinativo, se você enquanto contador, enquanto perito contador, você não é especialista naquele assunto e você pegou uma opinião de um especialista para formular a sua, aí não é tão justo, no meu ver, que você seja responsabilizado por aquela informação específica que um especialista lá de fora, um terceiro, forneceu, tá bom? Mas
o perito ele é responsável por qualquer coisa que a equipe dele venha fazer durante o trabalho pericial, certo? Então o perito pode sim delegar funções, mas jamais delegar responsabilidade. Isso se aplica não só ao perito, tá, pessoal? Isso se aplica ao contador como um todo. Mas vamos em frente. Sobre a eventualidade de perícia contábil, né? A perícia ela é eventual por origem, por natureza. Como assim? Tem início, meio, fim, ponto, acabou. Ela não é contínua. Então, quanto à causa, né, são características funcionais da perícia quanto à causa. A necessidade de decisão, de tomar uma opinião, algo do tipo. Né? Quanto ao efeito, característica funcional da perícia, produzir uma opinião como prova. O próprio Código de Processo Civil, o Código Civil, eles admitem, né, o próprio ordenamento jurídico brasileiro permite a perícia como um dos tipos de prova, de elementos de prova, tá? Quanto ao espaço, vai servir a determinada causa objetiva, espaço aí temporal, né, principalmente. Quanto ao tempo, ela tem caráter de eventualidade e não de perenidade. Então ela é algo com início, meio e fim bastante definido, ela não é algo perene, algo contínuo, tá? Vamos em frente. Aí a gente chegou num ponto que a gente já tinha comentado lá mais atrás, que perícia e auditoria não se confundem, tá? Embora muita gente ache que são muito parecidas, e são, na verdade, parecidas em diversos aspectos, mas não é a mesma coisa, tá? E aí o professor Lopes de Sá ele traz 3 grandes diferenças que aí clarificam bem para a gente entender a diferença entre perícia e auditoria, tá? A perícia ela é eventual, como a gente já tinha conversado, enquanto a auditoria é um processo contínuo. Terminou a auditoria 2018, vem a auditoria 2019, depois a auditoria 2020, é um processo contínuo. Vai lá, não tem fim. A perícia é por natureza sobre algo específico, né? É uma opinião sobre algo bastante específico ali que está sendo pedido. A auditoria geralmente ela é abrangente, né? Você vai fazer auditoria na empresa como um todo e aquele processo e tal. E aí, por consequência dessas 2 primeiras características, na perícia é comum que se use o universo completo de provas. Porque você está tratando de algo bem específico, então você precisa coletar todos os elementos de prova e analisar aquilo ali como um todo. Já na auditoria, pela sua natureza, por suas características, é muito comum o uso de amostragem, né? Seria justamente com base numa amostra, você dá opinião para o todo, né? Então se usa muito a amostragem em auditoria, tá? Um outro ponto também que não se deve confundir é perícia com devassa. E aí devassa é geralmente um termo que a gente ouve muito a polícia realizou uma devassa no escritório tal, né? Um termo muito ligado, atrelado a esse ambiente policial. Mas vamos ver aqui a definição, né? Devassa é exame integral, sem nada excluir, com maior tempo de execução, interessado em conhecer todas as irregularidades que um evento tenha provocado, não se confunde com a perícia. Então a devassa, eu diria que ela pega características da auditoria, pega características da perícia e junta nela. Então, como assim? A devassa, diferente da perícia, ela não tem nada de específico, tá? Ela é bastante abrangente. Você vai fazer um pente fino, você vai passar um pente fino em tudo, atrás de toda e qualquer irregularidade que você possa encontrar, tá? Então isso aí ela pega um pouco da característica da auditoria. Mais determinado evento específico, né? Então ela tem alguma coisa de perícia também, porque você vai analisar tudo. Então os procedimentos, eles lembram mais os procedimentos de perícia, e a característica em si da devassa, ela lembra mais uma característica de auditoria, tá? Mas não se confunde com um nem com o outro, porque na devassa a gente vai pegar tudo, analisar tudo atrás de qualquer irregularidade, tá bom? É aquela história de tentar procurar uma agulha no palheiro, né? Então não se confunde com perícia também, tá, pessoal? Então, seguindo alguns riscos na perícia, precauções, né? Quanto ao tempo atribuído, precisa planejar bem direitinho esse tempo, ter um plano de trabalho bem definido, o desempenho, né, sempre exigente, apoio exigente, resguardo de informações, então, de preferência, documentar tudo, ter tudo por escrito, né? Provas emprestadas,
aquelas provas que você pode coletar com terceiros também, ter determinadas precauções com a veracidade, qualidade, etc. dessas provas. Declarações, o preço, né, os honorários também, são tudo riscos da auditoria. Quanto à suspeição e impedimento, os impedimentos a gente divide em dois grupos, são chamados impedimentos legais e impedimentos técnicos. Impedimentos legais, eles vão estar dispostos em lei, Código de Processo Civil, principalmente, tá? Então são uma lista de coisas, como por exemplo, ser amigo, ser inimigo, ser cônjuge de algum dos envolvidos e etc. Isso causa um impedimento legal, eu não posso trabalhar ali porque eu tenho algum impedimento. Pode haver impedimento técnico, que seria, por exemplo, a perícia trata de um assunto que envolve um tributo municipal, um caso bastante específico. Então eu não tenho conhecimento suficiente para trabalhar com aquele assunto. Então é impedimento técnico, tá? Falta conhecimento técnico, na verdade, para que eu possa executar aquele trabalho pericial. E suspeição, aí principalmente, entra os casos lá que eu já tinha mencionado no impedimento legal, que principalmente quando você é o perito do juízo, você vai ser suspeito se for inimigo, for amigo, for cônjuge de algum dos envolvidos, herdeiro, né? O impedimento legal, fazendo a correção aqui, ele está mais ligado à questão do tipo, você já ter trabalhado na empresa que está envolvida, alguma coisa do tipo, são regras mais específicas, tá? E aí é suspeição mesmo, de tornar suspeito. Uma vez que o perito ele é suspeito, ele não pode atuar. E aí a suspeição, ela não se aplica ao assistente técnico, ou como era chamado, perito assistente, tá? Porque ele é alguém de confiança da parte. Então não há que se falar em suspeição. Agora, o perito do juízo, esse sim, pode acontecer dele ser enquadrado em casos de suspeição, tá? Indo em frente, quanto à simulação e prova, se discute muito o seguinte: é ético que o perito se recuse a responder simulações, né? Então se discute em juízo, deve ter por lastro prova. Logo, uma simulação é uma situação hipotética e não tem prova em cima de uma situação hipotética. Como assim? Às vezes vão querer induzir o perito ao erro e questionar algo do tipo: se no lugar da transação ter sido efetuada no dia 15 de maio, ela tivesse sido efetuada no dia 1º de maio, o que é que acontecia? Sei lá, né? Então eu não vou responder, porque eu preciso ter sempre lastro em alguma prova. Se aquela situação não aconteceu, eu não vou responder algo em cima do que não aconteceu, certo? Eu sempre devo me recusar, até por princípios éticos, a responder qualquer coisa do tipo simulação. E se em vez de ter sido pago dessa forma, fosse pago dessa outra? Não interessa, não aconteceu. A gente lida com fatos que precisam ter lastros em prova. Simular, né, colocar a situação ali hipotética, simulação, alguma coisa, foge ao trabalho pericial, porque a gente não vai conseguir ter lastro em prova, já que aquilo não aconteceu. Tá? Então é um ponto bastante importante dentro do trabalho pericial, e que alguns dos envolvidos às vezes se utilizam de má fé para tentar induzir o perito ao erro, fazendo uso desse tipo de questionamento de simulações. Tá, pessoal? Então, esse é o assunto, fundamentos de perícia contábil, que a gente abordou com base na obra do professor Lopes de Sá. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aqui sua curtida no vídeo. Se ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreve, tá? Ativa o sininho, a notificação, que aí sempre você vai ser avisado quando a gente colocar coisa nova. Um forte abraço e até o próximo vídeo.